Graça e a paz, irmãos. Estamos reunidos para mais um culto de doutrina. Nós estamos no módulo 1 do curso básico de vida cristã. Nós estamos no segundo livro do módulo 1. Nós estamos tratando sobre anjos, homens e pecados. Amém? E hoje nós vamos começar o capítulo 4, falando sobre os anjos caídos. E nós recebemos assim alguns pedidos para nós dividirmos melhor esses estudos para que ficasse mais fácil o entendimento. Então, nós estamos dividindo eles em módulos. E hoje nós vamos começar no tópico 1, melhor, em tópicos, né? No tópico 1, criados santos por Deus. Amém? Mas vamos orar antes de nós iniciarmos nosso estudo de hoje. Pai, nós queremos agradecer a Ti, ó Deus, pedindo que o Senhor esteja dirigindo, ó Deus, esse estudo. Que o Senhor esteja abrindo os nossos olhos espirituais, ó Pai, nos dando sabedoria, crescimento, ó Deus, na Tua palavra. Que nós possamos entender, ó Deus, os ensinamentos, ó Pai. E que o Senhor esteja falando a cada um de nós, meu Deus, de acordo com aquilo que nós estamos capacitados para ouvir, ó Deus, que possamos cada vez mais crescer em estatura e em graça diante de Ti. É o que nós clamamos, é o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, os anjos caídos, amados. A Bíblia mostra que quando Lúcifer rebelou-se contra Deus e caiu em condenação, muitos outros anjos também seguiram a ele nessa rebelião. Judas fala sobre eles como aqueles que, versículo 6 de Judas, não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. E aqui, antes de nós darmos continuidade, eu queria fazer uma ressalvazinha. Eu falei Judas, versículo 6, né? Por quê? Porque o livro de Judas só tem um capítulo. Quando o livro só tem um capítulo, não há necessidade de você fazer menção daquele capítulo. Você só faz a referência ao versículo, né? Assim também é com Filemon, Obadias, 2 João, 3 João. Que são livros da Bíblia que só tem um capítulo. Nesse caso, você só entra com a referência do versículo, ok? Entendido aqui? Continuando. Apocalipse, no capítulo 12, versículo 4, diz assim: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, os quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então, observe aqui, amados. Até agora, nós temos a seguinte informação: que 1/3 dos anjos criados por Deus no princípio. Tá? Inclusive, Lúcifer está incluído nessa criação. Esse 1/3 de anjos se juntaram a Lúcifer no seu projeto, na sua maldade. Alguns estudiosos e doutores da palavra de Deus entendem que uma grande maioria desse 1/3 de anjos seriam serviçais direto de Lúcifer. Porque na posição em que ele se encontrava, como querubim ungido e responsável por muitos afazeres, ele precisava de uma grande gama de auxiliares para desempenhar as suas funções. Tá? E então tem esse entendimento que esse 1/3, ou a grande parte desse 1/3 de anjos, eram aqueles serviçais diretos dele. Não que ele também não tenha arrebanhado outros anjos, né? Mas creio que ele arrebanhou. Mas, voltando aqui para nós entendermos melhor este ponto. A Bíblia, ela salienta que tudo quanto Deus fez é bom e dotado de relativa perfeição. Né? Nós vimos muito bem isso, se você vai em Gênesis, lá, quando Deus começa a recriação, né, ou a criação, ele ia fazendo as coisas e vendo que era bom.
Mas teve um momento em que ele achou que foi muito bom, quando ele criou o homem. Ele viu que era muito bom. Né? Mas o homem também, ele tinha essa relativa perfeição. Não era perfeito, relativa perfeição. Por quê? Porque Deus colocou uma prova para o homem no jardim. Né? Quando ele disse, olha, de todas as árvores, de todas as frutas, você pode comer, menos da árvore que está no meio do jardim do conhecimento do bem e do mal. Essa você não pode comer, porque se você comer, né, você vai morrer. Então, observe, se o homem ele foi dotado dessa relativa perfeição, por que os seres espirituais também não teriam que passar por uma prova? Né? Por que conjecturas, ok? Por que um querubim que tinha uma unção especial, né? E essa unção especial nós poderíamos assim, para ficar fácil de nós entendermos, comparar ela como o primeiro-ministro, vamos colocar assim, né? Lúcifer era um primeiro-ministro no reino de Deus. Tinha muitos afazeres, muitos comércios, e a palavra diz isso nitidamente. Então, ele era responsável de várias coisas. Mas foi exatamente essas coisas que subiu ao coração dele. Né? Porque a palavra lá em Ezequiel, no capítulo 28, versículo 15, no finalzinho fala que ele era sinete da perfeição, desde o dia que foi criado, até que se achou iniquidade no seu coração. Né? Até que aquelas coisas começaram a subir e ele começou a desejar o posto do seu Criador. Começou a querer ser igual a Deus e a dizer que ia construir o seu trono acima do trono de Deus. Mas se você volta lá no Jardim do Éden e pega na tentação da mulher, ela vê que o fruto é bom, agradável aos olhos e capaz de dar entendimento. E ela deseja aquilo. Ela também foi infestada pelo mesmo desejo que infestou o coração de Lúcifer. Né? Então, aqui, só para nós entendermos. Aí você fala assim, você pode talvez até questionar, mas ele não era perfeito? Sim, ele era perfeito. Mas, como toda a criação de Deus, era passível de uma prova. Mas nós temos que entender esse ponto. Observe, se você vai analisar o caráter de Deus, a essência de Deus, a palavra de Deus, a palavra diz que Deus é amor. Como alguém que é amor, que ama, ia fazer uma espécie de um robô, um androide, que não expressasse nenhum sentimento, nenhum amor, apenas fazia as coisas sem amor, mas como uma praticidade. E a palavra diz que ele é amor. Então, se as pessoas ou seres que estavam perto dele ou à volta dele, eles tinham que ter o desejo de obedecer, de querer estar. Né? Por isso que ele, ao criar os seres espirituais como os homens, os seres materiais, ele colocou provas para que eles pudessem demonstrar o que verdadeiramente ia no interior deles. O homem ele tem um livre arbítrio, a capacidade de escolher. Né? E eu creio também que os anjos ele tinham essa capacidade de escolher. Tanto é que Satanás conseguiu arregimentar 1/3 dos anjos dos céus. Um grande exército. Amém? E a gente entende isso, que é um grande exército, porque se você vai nos evangelhos, você pega ali aquela questão do Gadareno, né? Só o Gadareno, quando Jesus
vai expulsar os demônios, e Jesus pergunta quem eles eram, eles falam, nós somos legiões. Legião é o nosso nome, porque nós somos muito, né? Então, ali você começa a observar. Uma legião do exército romano ia de 4.500 a 6.000 soldados. E ali eles se identificam como legião. E ali perto havia uma manada de porcos de aproximadamente 2.000 cabeças, e os demônios pedem para entrar naqueles porcos, e Jesus permite, né? E todos os porcos se precipitam no mar e morrem. Aí você tem essa noção, né? Da grandeza que é também um exército inimigo. Mas aqui, voltando à questão aqui. Assim foi os anjos criados, como os homens, né? Eles, no princípio da obra da criação, também ficou nítido, olha, é bom e de relativa perfeição, ok? Porém, né, assim como aconteceu com Lúcifer, muitos outros anjos fizeram parte da rebelião. E por fazer parte da rebelião, eles também se tornaram passíveis de receber a mesma punição que Lúcifer, né? A mesma condenação. Então, observe, vamos lá em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 4, que diz o seguinte: ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Ok? Então, aqui está falando que, independente de serem seres espirituais ou seres materiais, Deus não vai poupar, né? Mas nós temos que entender aqui, primeiramente, a origem de todos os anjos. Os anjos, contudo, foram criados em estado de santidade, pelo caráter de Deus, que é absolutamente santo. Pelo caráter das suas obras criativas, com as quais, e na qualidade de santo que era Deus, ele viu que era bom, ou era boa. Trouxe a ele satisfação, né? Assim como quando criou o homem, ele viu que era muito bom e ficou satisfeito, né? Aí pode ter alguns irmãos que podem perguntar, mas se Deus, que tem a capacidade de saber todas as coisas, ele é onisciente, por que que ele ia criar seres espirituais ou materiais que não iam aceitar, que não iam firmar, né? Pode ter essa questão? Novamente, você volta lá em João 3,16, fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ok? Então, novamente, falando da essência. Qual que era a essência? O amor de Deus, né? E seres espirituais que vão adentrar a eternidade com Deus também teriam que ser provados, para que aqueles que ficaram, né, que nós vamos daqui a pouco falar um pouquinho deles, e depois voltar nos anjos confirmados na iniquidade, nós temos que entender esse ponto de vista, né? Porque estarão com Deus na eternidade, mas só os santos anjos de Deus. Porque aqui já houve o quê? Uma divisão, 2 exércitos distintos, né? E houve uma separação. E aqui nós vamos aprofundar nos outros tópicos, para nós ter uma visão melhor desses anjos caídos e das funções que eles exercem. Ok? Então, voltando aqui agora. Então, nós vimos que tudo era bom e de relativa perfeição, né? Deus criou todos os anjos, mas 1/3 deles, juntamente com Satanás, se rebelaram.
Mas vamos ficar com os outros 2/3, né? Muito dos anjos mantiveram o quê? Obedientes. Mantiveram ali a sua integridade pessoal e a sua lealdade a Deus. Ok? Então, esses foram confirmados o quê? Confirmaram neles a santidade de Deus. Pois a sua obediência tornou-se assim, habilidade e a sua bondade se tornaram qualidade do caráter desses anjos. Ok? Vamos entender isso daqui. Por isso que a Bíblia chama eles de santos anjos, né? Ou seja, a santidade, a semelhança à santidade de Deus, não é apenas uma isenção de impureza moral. Não é apenas essa isenção, mas entre o conjunto de todas as excelências morais de Deus, né? Essa excelência aqui, nós temos que entender um ponto. Deus tem a excelência infinita. Os anjos têm a essência limitada ou finita. Por quê? Eles são seres criados, são criaturas. Não tem a mesma, vamos dizer assim, a mesma essência de Deus, né? De ser eterno. Eles não são eternos, foram criados num dado momento. Assim como nós também fomos criados. Ok? E futuramente essa questão nós vamos voltar, porque nós temos que entender a função da igreja no governo milenial de Cristo e na eternidade. Nós vamos depois falar sobre isso. Mas, por enquanto, fica só a curiosidade. Ok? Né? Então, voltando aqui. Contudo, esses anjos são exatamente aquilo que Deus quer que eles sejam. Né? Por quê? Brilham a imagem moral de Deus, refletem a glória de Deus. E eles exclamam reverentemente diante de Deus com respeito, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías, no capítulo 6, versículo 3. Também lá em Apocalipse, você não falar que só ficou no Velho Testamento, no Novo também tem. Apocalipse, capítulo 4, verso 8. Santo, Santo, Santo. O Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Tá? Uma das funções desses anjos. Então, observe, amados. Esses anjos, eles têm algumas atribuições, como nós vimos em aulas anteriores. Né? Eles eram comunicadores das boas novas, guardas do povo de Deus, ministradores a favor dos santos e aplicadores dos juízos de Deus. E esses anjos estão distribuídos em hierarquia. E a hierarquia deles é anjos, arcanjos, serafins e querubins. Né? Entendendo essa hierarquia dos anjos, dos santos anjos de Deus, do exército de Deus. Amém? Então, voltando aqui. Como nós vimos nas duas referências, em Isaías 6, 3 e Apocalipse 4, 8, eles possuem um senso de apreciação da santidade de Deus e se sentem assim por essa santidade uma intensa admiração, pois são seres santos, são seres separados. Estão ali para prestar um serviço para Deus e faz isso com alegria. Amém? Então, os anjos confirmados na iniquidade. Então, como nós vimos, existe uma numerosa quantidade de anjos que se identificaram com Satanás, com os projetos de Satanás, com a obra de Satanás, com as propagandas dele, né?
E esses anjos são chamados de santos, ou melhor, de anjos satânicos, ou os anjos de Satanás, os anjos caídos. Então, os anjos de Satanás, o termo, conforme é usado nas Escrituras, dá a entender uma continuação e confirmação da iniquidade. Vamos ali em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 3 e 4, onde a gente lê o seguinte: Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, os quais lançou para a terra. Amém? Nesse caso aqui, nós devemos entender que as estrelas do céu está fazendo referência aos anjos, né? A todos os anjos. Só que ele conseguiu arrebanhar a terça parte desses anjos, né? É interessante, quando nós vamos lá em Apocalipse, no capítulo 5, versículo 11, nós observamos ali a descrição do número dos anjos, né? E lá faz as seguintes descrições: milhões de milhões de milhares de milhares. É um número que não se dá para se expressar, né? Mas é evidente que Satanás possui à disposição dele um grande exército de anjos caídos, que, como a palavra de Deus disse até aqui, é 1/3 de todos os anjos que foram criados por Deus. Nós entendemos que, por ser um exército, por certo, há uma estrutura hierárquica, apesar que não sabemos qual é essa estrutura hierárquica. Mas nós entendemos que alguns deles são dotados de grande poder, outros de poder inferior. Mas ali existe uma hierarquia, tá? Tanto é que uma das funções de Lúcifer é de acusar os santos diante de Deus. Mas como que ele faz isso se ele não tem a onisciência, nem a onipresença, nem o unipoder? Ele não está em todos os lugares, ele não sabe todas as coisas, ele não tem todo o poder. Mas ele sabe de tudo o que acontece devido a uma estruturação de uma rede de informação que traz para ele as comunicações de tudo aquilo que as pessoas fazem. Como nós falamos ali, uma das funções dos anjos é guarda do povo de Deus, né? Então, aqui, falando como os fariseus, né, que acreditavam nos anjos. Então, as pessoas tinham seus anjos da guarda. Se tem o seu anjo da guarda, naturalmente que ele tem o seu anjo caído, para tentar ele, para vigiá-lo, para levar todas as informações. Esse aqui é um ponto que, só para tirar um pouco da curiosidade quanto à hierarquia da ordem hierárquica dos anjos caídos, né? É uma estrutura. Não sabemos se dividido, a palavra de Deus fala em potestade, em espíritos maus, em outras coisas, mas não temos assim, uma estrutura confirmada sobre isso. Ok? Então, amados, observe. O tópico hoje é exatamente sobre esse assunto. Todos foram criados por Deus. Mas houve um momento em que houve a separação, né? Assim como nós fomos criados por Deus, mas teve um momento que nós nos desviamos, achando que poderíamos ser maiores do que Deus. No próximo tópico, na próxima terça-feira, nós vamos falar sobre
os serviçais, os anjos caídos, serviçais de Satanás. E nós vamos aprofundar um pouquinho mais nessa questão. Lembrando, nós temos aí a chart. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, deixa aí para que nós possamos estar respondendo nas próximas aulas. Né? Ok? E também, se você puder nos ajudar a melhorar essa aula, você dê aí o seu like ou o seu dislike. E se você gostou e puder recomendar o canal para um irmão, para um amigo, né? Nos ajude aí a divulgar a palavra de Deus. Nós agradecemos a compreensão e a paciência até aqui e gostaríamos de deixar a bênção do Senhor com você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém?